Só que interessante, irmãos, será que nós temos guardado de verdade a palavra de Deus? Você guarda a palavra de Deus? Eu guardo a palavra de Deus de verdade? Quem é feliz, quem se alegra no Senhor, porque aqui você tem recebido uma palavra que tem confrontado a sua vida, que tem mostrado os seus pecados e que tem te mostrado como importa de verdade nós sermos discípulos de Cristo. Quem se alegra com isso? Fiquei triste agora. Fiquei muito triste. Vocês não sabem como eu fiquei triste. Nem todos levantaram a mão. Misericórdia. Misericórdia. Abra Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Irmãos, eu tenho dado um apoio, uma tutoria de alguns cursos bíblicos e ministeriais. Já dou esse suporte já há alguns anos. E a gente tem alguns grupos no WhatsApp com irmãos que estudam diferentes coisas. E eu estava perguntando, como eu gostava de fazer isso, eu fazia isso nas minhas redes sociais, eu estou procurando fazer isso com os irmãos perguntando. Eu perguntei na segunda-feira como é que tinha sido a pregação ou o estudo bíblico do domingo. E aí alguns falam, outros não falam. Aí teve uma irmã que respondeu assim: olha, lá não teve pregação não, porque teve uma apresentação de Natal, um especial de Natal, um musical, e o musical foi a pregação. Aliás, todos os domingos tem sido assim, é a apresentação do musical, e vai até o dia 25, até hoje, provavelmente hoje vai ter também. Então teve no domingo, não lembro qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro, até o domingo passado, e inclusive hoje teria. Aí eu falei: irmã, eu perguntei sobre a pregação da palavra de Deus. Não, mas não teve. Aí eu ainda perguntei assim: o mês inteiro não teve? Não, foi só um musical. Mas puxa, no louvor tantas pessoas alcançaram coisas maravilhosas. A Bíblia nos mostra, como em Salmos, por exemplo, vitórias através do louvor. Irmãos, eu fiquei desesperado com aquilo. O mês inteiro, todos os cultos de domingo, aquela igreja não teve pregação da palavra. E eu não estou falando nem do evangelho. Pregação. Às vezes tem pregação, às vezes é pregação da palavra, mas às vezes não é o evangelho. E aqui nós temos pregação, que é a palavra e que é centrada no evangelho. E isso precisa ser motivo de muita alegria dentro do nosso coração, irmãos. Você não pode ficar triste por conta disso. Você pode ficar triste sim, quando o Espírito Santo te confronta, mostrando o seu pecado, aquilo que o pastor ministrou domingo. E aí, naquele momento, o Espírito Santo produz um fruto de arrependimento e uma tristeza que é para o arrependimento. Mas depois, você fica feliz porque o Senhor que nos ama nos corrigiu. É por isso. E aqui Ezequiel, irmãos, 33, a partir do versículo 30, olha o que a Bíblia mostra. Último texto que nós vamos ler. Esse texto, um texto conhecido sobre o atalaia, que deve anunciar, aquele que tem andado de forma ímpia, anunciar, e aquele que deixar de anunciar levará o sangue, se a espada vier, e se você anunciar, e aquela pessoa
se arrepender ou não, você não vai ser tomado culpado pelo sangue, e aquele que trilhava por um caminho mau, se arrepender e praticar atos de justiça, o Senhor perdoará, e aquele que achava que estava bem, mas resolveu ir por um caminho de injustiça, vai sofrer as consequências por conta disso. E aí, quando chega no versículo 30, irmãos, olha o que a palavra, como é que o capítulo termina. Então, primeiro, Deus está trazendo por meio do profeta Ezequiel uma palavra para as pessoas. E aí, quando chega no final do texto, olha o que a Bíblia diz: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Ou seja, estava todo mundo falando a respeito de como Deus falava por meio do profeta. Olha como Deus fala, é um homem de Deus, que pregação maravilhosa. E fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Ou seja, eles falavam, sempre falando de como as pregações eram maravilhosas, de como Deus falava pelo profeta, e convidavam outras pessoas para assistir. Hoje em dia seria o quê? Toma aqui o link dessa pregação que teve lá, maravilhosa, abençoada na minha igreja. Olha que palavra maravilhosa, olha como Deus nos falou. Olha, nós quando estamos evangelizando, e no final da pregação, nós entregamos o folheto que tem ali uma referência da igreja, e aí nós comentamos: olha aqui, tem um canal do YouTube na igreja, tem pregações lá que vão te mostrar mais sobre o Evangelho de Cristo e tudo mais. É exatamente isso. Naquele tempo era assim, era no boca a boca. Hoje em dia a gente tem várias formas, e a internet tem sido uma ferramenta maravilhosa para isso. É assim que eles faziam. Está errado isso? Se compartilhar aquilo que é bom? Não. Está mais do que certo. É errado ficar compartilhando as porcarias que muitas pessoas compartilham em tantos grupos por aí, né? Como eu já compartilhei, né? Mas a palavra de Deus ali é maravilhosa. Mas olha a continuação desse texto, versículo 31. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti. Uma pausa. E eles vêm a ti como costumavam vir. Ou seja, hoje em dia, eles chegam até você, pregador, como antigamente a palavra de Deus era pregada. As pessoas hoje em dia não têm falado que têm tido sede de ouvir o evangelho genuíno, e muitos têm conhecido a nossa igreja por conta disso, por conta das pregações. Então, muitos têm vindo porque têm desejado ouvir a palavra genuína como era pregada antigamente em praticamente todas as igrejas. Só que hoje você sabe que está muito reduzido isso. Vamos continuar. E se assentam diante de ti como meu povo e ouvem as tuas palavras. Ouve a pregação, ouve os estudos bíblicos, ouve, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com sua boca, mas seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. As pessoas ficam felizes de ouvirem pregações bíblicas. Talvez você esteja aqui, fique maravilhado, feliz, alegre no Senhor, porque você ouve nossos pastores aqui, os pregadores, compartilhando a palavra de Deus bíblica, cristã, genuína, para mim e para a sua vida, que nos forjam para a vida eterna. Talvez você fique muito feliz por isso. Talvez as pregações aqui sejam maravilhosas realmente, no seu entendimento, para a sua mente, mas talvez elas sejam simplesmente canções de amores, que te afagam. A gente fala muito, hoje em dia está se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias eles amontoariam para si doutores segundo aquilo que eles queriam ouvir. Muitos de nós estamos aqui porque queremos ouvir esse tipo de pregação.
Então nós também estamos amontoando para as nossas vidas pregações e ensinamentos que nós queremos ouvir. Até aí não está errado. Só que muitas vezes nós não colocamos em prática, irmãos. E isso se torna canção de amores. Nós ficamos maravilhados com a pregação, mas a gente não pratica. Mas a gente não coloca em prática. Nós precisamos ouvir a pregação da palavra e fazer alguma coisa com ela. Guardar a palavra de Deus não é ouvir pregação, igreja. Guardar a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. Só que muitas vezes nós não vivemos a palavra, irmãos. Nós somos hipócritas. Nós somos fingidos. Muitas vezes nós estamos aqui ouvindo, nos maravilhamos, assistimos de novo, compartilhamos. Mas por que que a nossa vida não muda? Por que que nós não abandonamos o pecado? Por que que nós não compartilhamos o evangelho? Por que nós ficamos tristes se não está tendo culto especial de Natal? A gente precisa se converter, irmãos. Guardar a palavra é viver a palavra. Guardar a palavra não é ouvir, não. Não é escutar, ai que maravilhoso, que bênção. A gente está precisando se corrigir, irmãos. Uma igreja que Jesus afirma, faz questão de dizer que ama, é a igreja que guarda a palavra, a igreja que escuta, ouve, guarda em si, gera transformação, coloca em prática. Essa é a igreja que Jesus ama. Essa é a igreja que o Senhor ama. E nós precisamos entender isso, amados.